Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre figuras psicoativas. Bem, quando nós falamos desse assunto há um tempo atrás, discutimos sobre uma série de elementos que compõem a prática e a utilização, evidentemente, das figuras psicoativas. Então eu quero que você fique comigo nesse vídeo que nós vamos fazer um esclarecimento mais aprofundado. Aproveite para curtir e compartilhar, porque curtir ainda não custa absolutamente nada, e eu espero que você, depois de assistir este vídeo, comente e compartilhe, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal. As figuras psicoativas, nós já fizemos uma resenha histórica de como esta prática surgiu, notadamente ali no período entre guerras, né, deste século, e a gente vai encontrar o tema diluído nos mais diferentes segmentos, notadamente na magia operativa e na magia cerimonial, nas obras que aí remontam ao início da história, né? Então, são vários temas envolvendo o conceito semiótico e que nós já discutimos isso de uma forma quase que aprofundada. Não esgotamos, evidentemente, mas de uma forma bastante aprofundada. Esta semana, eu sempre, quando trago esses vídeos para vocês aqui, é sempre decorrente das discussões dos nossos alunos. Então essas discussões, elas estão vinculadas àqueles que estão inscritos no nosso canal, né, que são aquelas pessoas que contribuem com o canal, são associados no nosso canal, fazem parte da diretoria, né, que claramente essas pessoas têm temas diferenciados e tudo mais, e obviamente eu procuro discutir este tema também com todo mundo que está inscrito no canal, tá? Como estou fazendo agora. Bem, esse tema, figuras psicoativas, é um dos capítulos do nosso programa de formação em radiestesia, ou radiestesia de alta performance. Então vamos lá. Toda vez que a gente utiliza uma figura psicoativa, ela vai se configurar com duas coisas básicas. Uma mais geral e uma mais específica. Quando você trabalha com testemunho, geralmente você pega um testemunho mais geral, por exemplo, uma pessoa, uma fotografia ou um cartão com as informações daquela pessoa, para fazer uma análise mais geral. Ou você utiliza um testemunho para fazer uma coisa mais específica, né? Numa situação mais específica em que aquele cliente te solicita para fazer aquela análise. Pois muito bem, uma figura psicoativa é exatamente da mesma forma. O que é então, retomando o que é uma figura psicoativa? A figura psicoativa é um desenho geométrico que através eu não vou discutir o estudo agora, que consegue, a figura geométrica consegue produzir uma alteração na estrutura física da água, não estrutura química, na estrutura física da água, no cluster da água, no cluster que é o arranjo molecular da água, a água como sendo o solvente universal. Então, quando você altera a estrutura física da água, repito, não é estrutura química, quando você altera a estrutura física da água, é como se você impregnasse na água uma condição, olha só a palavra que eu vou utilizar, uma condição para que ela, ao ser utilizada para uma determinada função, ela consiga despertar no sistema onde ela foi introduzida uma ação
uma reação bioquímica. Olha que interessante. A água, ela está estruturada de tal maneira, numa determinada condição, que ao ser ingerida, por exemplo, ao ser passada numa superfície, ela consegue produzir ao ser ingerida para aquele indivíduo, ou passada numa superfície, na pele, no rosto, ela consegue estimular uma reação bioquímica a ponto de produzir uma alteração terapêutica, eu diria. Tá? Então, se você faz uma impregnação você altera o princípio ativo da água por um campo magnético, por exemplo, né? Uma água magnetizada, ela vai se estruturar de tal maneira a produzir um efeito decorrente da imantação pelo Polo Sul ou pelo Polo Norte. Se você se você faz uma irradiação da água com uma determinada cor, né? A cor vermelha, por exemplo. Então, a partir do momento que você irradia a água com a cor vermelha, ela vai ficar estruturada de tal forma que ela tem uma ação prioritariamente sobre o sistema geniturinário. Tá? Então, isso a gente vai discorreria aqui ao infinito. Entretanto, a nossa discussão hoje são as figuras psicoativas. Eu estou fazendo essa introdução porque talvez você não tenha assistido os outros vídeos, e esse resumo que eu estou fazendo agora vai permitir que você compreenda o que eu vou falar agora e o teu aprofundamento, claro, ao final desse vídeo você vai encontrar o card para que você assista mais sobre este tema. E aí consiga vir aqui, deixar seu comentário, deixar o seu like, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. E eu te peço, por favor, enquanto você estiver assistindo, dá uma corridinha no dedo ali, deixa o seu like, isso é muito importante para nós, para que o algoritmo nos recomende em outras situações. Então tá, imagine agora a seguinte situação. Você vai fazer uma figura psicoativa para uma determinada pessoa. E essa pessoa ela tem uma questão geral, uma questão genérica para ser tratada. Seja ela qual for. Tá? Uma questão genérica. Tá? É para o equilíbrio geral. Você faz a figura psicoativa e aí aparece na composição dessa figura um desenho. Geralmente um desenho de uma figura psicoativa é um desenho radial com no mínimo 8 direções. Essas 8 direções, 0 graus, 45 graus, 90 graus, 135 graus, 180 graus, 225 graus, 270 graus, 325 graus e completa lá 360 graus ou 0 graus. Então, cada uma dessas radiais ela vai ter um determinado comprimento. E isso, existe uma técnica para fazer isso. Você que é meu aluno sabe como essa técnica é feita. Eu ensino isso com detalhe, né? Ao ativar essas 8 radiais, você consegue produzir uma figura, e essa figura tem um caráter geral para aquele indivíduo, tá bom? Para o equilíbrio geral daquele indivíduo. Entretanto, você pode utilizar o mesmo critério, por exemplo, quando você quer que o indivíduo tenha uma reação específica decorrente, por exemplo, da assimilação de um determinado princípio ativo por conta de um tratamento. Tá? Nessa conversa que eu tive com esse nosso aluno, eu contei para ele de uma história de uma paciente, que foi um dos primeiros experimentos que eu fiz com a figura psicoativa, foi de uma paciente que estava fazendo um tratamento específico com hormônio, um tratamento decorrente para o tratamento de um tumor, uma paciente oncológica. E o tratamento era um tratamento altamente complicado, requeria uma série de detalhes nesse tratamento. Na época ainda era um tratamento que carecia de algumas considerações e tal. E aí ela minha paciente de acupuntura, e eu também a tratava com radiônica.
E foi nessa época que eu falei, eu vou fazer um tratamento específico utilizando tal técnica. Expliquei o que era. E como o paciente oncológico ele tem uma característica bastante interessante, que ele de uma certa forma, ele se submete com muita facilidade a novas propostas, né? O paciente, ele é um paciente, notadamente, eu estou rindo aqui, porque seria bom que outros pacientes, em outras situações, tivessem a mesma ousadia, a mesma coragem que um paciente oncológico tem, né? A coragem de ousar e a coragem de ficar curado, né? Porque muita gente não gosta de ficar curado. Pois muito bem, o caso dessa paciente era isso, ela queria realmente ficar curada. Infelizmente, já faz muito tempo, o quadro evoluiu para uma outra situação, ela veio a óbito e tudo mais. Mas o que eu quero dizer para você é que naquele momento que eu estava fazendo esse tratamento, ela estava sob esse tratamento, o organismo precisava desenvolver alguns receptores para aquele hormônio e para que aquele tumor pudesse ser, a ação tumoral pudesse ser diminuída. Cara, não foi bem interessante e que durante acho que uns 3, 4 meses, se eu me recordo bem, uns 3, 4 meses, ela fez o tratamento, ela fazia a administração da água que estava sob a influência de uma figura psicoativa 3 vezes ao dia, às 8 da manhã, ao meio-dia, às 8 da noite. Então, o que ela fez? Ela fez um primeiro, depois, meio-dia, ela tomava outro, substituía a água e colocava em cima da figura, depois, à noite, tomava novamente a água, cerca de 50 ml, não mais que isso, enchia o frasquinho e colocava em cima da figura. Eram 3 figuras exatamente iguais, né? Para que ela pudesse fazer isso aí. A resposta desse tratamento foi muito interessante, que o médico falou, você é uma das poucas pacientes que está conseguindo criar uma condição para que os receptores deste hormônio atuem positivamente. Afinal de contas, o que é que você está fazendo? Ela acabou contando para o médico, como é que eu vou dizer para você? Ele não acreditou no que estava acontecendo. Certamente não acreditou. Aí ela, por ser uma das pacientes que estavam dentro do âmbito experimental do tratamento, ela falou, por que você não liga para o Flávio e conversa com ele? E ele teve a oportunidade de me ligar, nós conversamos durante um tempo e foi muito proveitosa a nossa conversa, porque eu comecei a pensar exatamente nessa questão. Eu posso fazer uma figura psicoativa de um âmbito geral e posso fazer uma figura psicoativa no âmbito específico. Muito bem. Aí eu falava para ele, por exemplo, se você tem nessa nossa conversa, e agora eu acho que vale a pena você ouvir isso, esse é o momento que agora você tem certeza absoluta, você vai dar um like nesse vídeo, você vai compartilhar esse vídeo, e eu tenho certeza mais ainda que você vai fazer um comentário do que eu vou falar daqui para frente. Toda vez que você prepara uma medicação vibracional, a medicação vibracional consiste basicamente no seguinte, você pega o veículo, pega a água, altera a estrutura física da água e faz com que aquela estrutura ative os receptores para que o processo terapêutico se consolide, né? Acerte no processo. Tá? Então, como é que você pode fazer isso? Você pega um princípio ativo, seja ele qual for, né? Dilui esse princípio ativo na água, faz a sucção, e isso, se você já sabe o que eu estou falando de homeopatia. Eu estou falando, por exemplo, da terapia floral, que são processos que produzem esse fenômeno de uma forma muito efetiva, cujo trabalho é excepcional. Agora, existiu no panorama homeopático um trabalho surpreendente, que foi o trabalho do Dr. Edward Bach, quando ele começou a fazer os nosódios. O que são os nosódios? Presta atenção no que eu vou falar agora. Os nosódios nada mais são do que secreções recolhidas daquele indivíduo para fazer uma medicação homeopática. Uma secreção, presta atenção,
uma secreção, ela carrega consigo uma série de informações decorrente do processo metabólico, sistêmico, funcional daquele indivíduo. Então, se eu pego uma secreção purulenta, ali, decorrente de uma infecção, aqueles agentes purulentos, aqueles agentes que produzem toda aquela contaminação, toda aquela estrutura purulenta, aquilo carrega uma informação muito interessante. E se eu levá-lo para uma diluição, um fracionamento, uma diluição, fracionamento, diluição, sucção, e dou para o indivíduo tomar aquilo, eu estou preparando uma vacina. Uma vacina. E essa vacina, denominada nosódio, eu entendo o nosódio como uma vacina, ou se tiver algum homeopata que possa fazer algum comentário sobre isso, eu entendo que o nosódio é uma vacina. E aí, quando você inocula isso no paciente, o sistema agora começa a olhar para essas informações e antecipadamente, olha a palavra que eu estou usando, antecipadamente vai preparando o organismo para que ele responda positivamente, no caso, por exemplo, de um processo infeccioso, esse é o exemplo que eu estou utilizando agora, aumente significativamente o reforço do sistema imunológico. Confere? Você tem, por exemplo, uma prática clínica excepcional, a autohemoterapia, o sangue venoso. O sangue venoso já passou por todo o processo, já passou por tudo. Sangue venoso, não é arterial. Ele está voltando para o coração. Ele está voltando para fazer a troca gasosa. Ele já foi filtrado pelo rim para retirar todo aquele resíduo de conteúdo metabólico, de resíduo metabólico. E agora, no meio do caminho, você recolhe um pouco daquele sangue que tem carregado de gás carbônico, carregado de resíduo metabólico, que tem uma série de informações decorrentes do processo sistêmico daquele indivíduo, e você inocula no músculo aquele indivíduo. Ou você utiliza aquele sangue para fazer uma vacina, para fazer um nosódio. O que acontece naquele momento? O organismo, é como se você desse um reset no sistema. Ele volta para o início e começa a interpretar todas aquelas informações a ponto de produzir uma alteração para que o organismo responda agora positivamente, efetivamente, de uma forma acertada, para que todo aquele processo patológico e em desarmonia volte a funcionar. Eu fiz esse desenho todo aqui, me desculpe, para justamente falar que a figura psicoativa, no âmbito específico, ela faz exatamente essa função. Essa minha paciente foi a que eu exemplifiquei para vocês. Tiveram outros, mas esse exemplo é o suficiente para você. Agora, quando alguém, por exemplo, me liga, pô, Flávio, geralmente eu mando uma figura psico, dentre outras coisas, das recomendações, se eu achar que devo enviar, então eu envio uma forma psicoativa já impressa, bacaninha, de tal forma que eu consiga produzir uma alteração estruturada no cluster da água, para que o indivíduo consiga, ao beber a água, pode ser administrada a cada 24 horas, a cada 12 horas ou a cada 8 horas. Não precisa ser mais que isso, porque o organismo tem um tempo para fazer esse processamento. Então, geralmente eu mando para o uso geral ou para uso específico. Aí, atenção para esta parte final da nossa conversa. Flávio, como é que eu interpreto uma figura psicoativa? A resposta é: nós estamos entrando agora no campo da especulação. Quando você
desenha, produz uma figura psicoativa, aquela imagem decorrente de uma necessidade específica do paciente, com base no testemunho, ou de uma necessidade geral do paciente, com base no testemunho, aquele desenho, ele tem algumas características muito específicas, tá? Se você for utilizar a figura psicoativa para o fim específico que eu descrevi até agora, pronto, que eu descrevi até agora, simplesmente não tem absolutamente nenhuma interpretação a fazer. Até teria, mas a princípio não tem nenhuma interpretação. É possível que o indivíduo receba, ai Flávio, o que quer dizer essa figura aqui? Não, isso não quer dizer nada. Eu não tenho que ficar especulando sobre essa figura. Entretanto, inclusive nas nossas aulas internas do curso de radiestesia de alta performance, eu utilizo uma figura de uma personalidade do mundo musical que eu tenho um carinho muito especial, admiro a pessoa como uma grande artista, né? Além de ser uma mulher muito bonita, encantadora, ela canta muito bem, interpreta muito bem, toca muito bem, e é admirável o trabalho dessa pessoa. Está lá dentro da aula. Aí um dos alunos me pergunta sobre essa questão, e que conhece a pessoa e queria comentar um pouco sobre aquela imagem, e eu falei, peraí, eu não estou autorizado a dar uma interpretação, muito embora seja uma pessoa pública, eu não estou aqui para expor quem quer que seja, com base numa especulação. Eu estou vendo uma imagem e o que aquilo quer dizer para mim. Agora que é o X da questão. O que aquela imagem quer dizer para mim? É nesse momento que eu entro. A radiestesia tem um papel muito grande, a semiótica tem um papel muito grande na radiestesia, porque vai me levar, ao olhar para aquela figura, vai me levar para um transe. Assim são, por exemplo, com as práticas divinatórias de toda a ordem, né? Ao olhar para o desenho numa peneira de búzios, você vai olhar para aquilo, então aquilo tem um sentido interpretativo para você que é decorrente de um transe. Você olha para as cartas de um baralho, na leitura de um tarô, todas aquelas imagens, elas vão produzir em você um transe que vai levar você para um estado alterado de consciência, não estou falando nada de mediunidade, de religiosidade, de nada. Levar você para um estado alterado de consciência a ponto de produzir em você, a ponto de levá-lo ao estado interpretativo daquela imagem, né? E aí eu acabei tirando algumas conclusões a pedido desse meu amigo, e ele falou, Flávio, impressionante. Muito embora esses dados que você está me apresentando não esteja em rede social, ninguém publica sobre isso, ela é uma pessoa que tem uma vida muito reservada no que se refere às questões sociais, às questões de intimidade, mas o que você falou é muito isso, tá? Então tinha algumas questões decorrentes do meu olhar para aquela figura psicoativa. Aí você pode dizer, Flávio, é uma interpretação? Mas é uma interpretação especulativa. Então, se você vai utilizar uma forma psicoativa para uma análise ou para uma interpretação, eu recomendo muito que você tenha cuidado. Então, eu vou te dar algumas dicas agora aqui para a gente fechar e para você fazer as suas experimentações. Das 8 direções, vamos olhar para 4 direções, norte, sul, leste e oeste. Se o desenho estiver muito voltado para o sul, para as direções do sul, o que significa as direções do sul? São as direções que estão entre 130 graus até 200,
até 230 graus mais ou menos, né? Ali naquela região de baixo do gráfico. São as questões que estão predominantemente no passado. A questão leste-oeste, aquela faixa entre 90 e 270, um pouco menos de 90, um pouco mais de 90, um pouco menos de 270, um pouco mais de 270, faz uma referência ao momento presente, né? Se você tem uma predominância do gráfico mais para o lado esquerdo, eu tenho uma tendência a interpretá-lo como sendo algo que tem a ver com aspectos afetivos, né, de interrelacionamento. E se for para o lado mais para o lado direito, tem a ver com a nossa questão ancestral, com a nossa relação com os nossos familiares. Eu estou falando isso de um modo especulativo e genérico. É sempre assim? Nem sempre é assim. Tá? Então, como isso tem a ver com um transe, é a minha relação com o desenho, então eu tenho experiência suficiente para interpretá-lo de forma bem assertiva. Se você não tem, não faça o desenho, não tire a forma psicoativa e saia interpretando já. Tire a forma psicoativa, verifique o que você está... discuta com a pessoa e depois você tire as suas conclusões. E finalmente, se o desenho tiver mais uma predominância mais para frente, nós estamos diante de uma questão de um olhar para o futuro, de um olhar estratégico e tudo mais, tá? Então, e existe todas as nuances, né? Se por exemplo, vou te dar um exemplo recente agora de uma situação bem interessante, a pessoa está trabalhando feito um maluco, está bem focado no trabalho, está desenvolvendo excelentes projetos aqui, e a figura ela é oblonga, né? Ela está bem posicionada na direção leste-oeste, né? E tem um olhar voltado lá para frente. Então tudo aquilo que está relacionado ao passado, que são as direções do hemisfério sul do desenho, essas não têm tanta importância mais. O passado já não faz mais parte da minha vida, né? Eu vivi como experiência, obrigado, tchau, estou indo para frente. Então, como eu sei quem é essa pessoa, ele faz parte do meu convívio aqui, é meu paciente consultório, a gente conversa com bastante sinceridade. Quando eu fui tirar a figura psicoativa dela, não tive outra surpresa que não fosse essa. Tá? Tem pessoas, por exemplo, que estão lá, que tem pessoas com adicção, uso de álcool, uso de droga e tudo mais, né? Você vai encontrar a figura ela meia disforme na sua concepção, com predominância no eixo leste-oeste. Pessoas muito apegadas ao passado, pessoas, né, que não têm absolutamente nenhum tipo de visão estratégica específica. Geralmente são pessoas que estão... as formas psicoativas, elas são mais voltadas para o sul. Todas as perguntas que você faz para essa pessoa, ela sempre vai se remeter ao passado, sempre um rame-rame com as... E por outro lado, se você tem uma pessoa que não tem absolutamente nenhum tipo de questões estratégicas, mas está sempre pensando, quando eu ganhar na loteria, quando isso acontecer, quando eu encontrar o amor da minha vida, quando eu encontrar o trabalho da minha vida e tudo mais, você vai ver que esse gráfico está sempre apontando bem para frente, mais para as regiões norte. Então, o tensor vibratório desse gráfico no sentido leste-oeste, que afinal de contas, o que eu estou fazendo hoje, no meu presente, para ter uma vida futura legal? Eu estou fazendo investimento, estou estudando, eu estou me preparando para quando esse momento chegar, eu sou intelectualmente ativo para isso. Então essas são as possíveis interpretações. Eu talvez tenha me estendido um pouquinho mais aqui, mas eu quero que você assista
os vídeos que estão agora aqui no finalzinho para falar um pouco mais sobre essa questão. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar coisas muito bacanas, não só aqui no nosso canal, se você está vindo pela primeira vez, vendo aqui pela primeira vez, aproveite e desfrute, porque aqui tem muita coisa boa, ou venha participar dos nossos cursos de formação. Tá bom? Deixo a você um grande abraço, espero vê-lo nos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!